ainda mantendo esse clima elevado, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos protetores espirituais da nossa casa por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos ter a sabedoria em assimilar os ensinamentos que por aqui passarão e que possa, de alguma maneira, ser útil na nossa jornada evolutiva. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Nossa saudação fraterna aos irmãos aqui presentes e aos que nos acompanham pela live da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Trouxemos hoje para refletir o tema O Consolador Prometido. O que é o Consolador Prometido? O que ele realmente consola? O que ele nos traz de explicações para todas as vicissitudes que porventura passamos nessa jornada terrena? Em João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, Jesus disse: Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por essas palavras percebemos que o Mestre, quando andou entre nós, já sabia que os homens esqueceriam dos seus ensinamentos. Quando Jesus andou entre nós, os seus ensinamentos eram transmitidos por parábolas, porque o homem ainda não estava preparado naquele momento para as revelações. E propositalmente foi jogado um véu sobre essas revelações, com as quais seriam reveladas mais tarde através do Consolador Prometido. O Evangelho de João ainda nos apresenta uma fala do Mestre quando ele, ao saber que retornaria ao mundo espiritual, convocou os seus apóstolos e seus discípulos e lhe contou que a sua volta ao mundo maior estava próxima. Percebendo a tristeza deles, ele os consolou, dizendo que enviaria um mensageiro seu que os conduziria, eles e a humanidade, no caminho da plena verdade. E através do Espírito de verdade, que não é uma entidade, que não é um ser físico ou espiritual, mas a essência dos seus ensinamentos, que Jesus também, nessa primeira passagem, nos remetem a desvendar esse Consolador Prometido. E nós espíritas tivemos a plena certeza de que quando, em meados ou na metade do século XIX, a codificação da doutrina espírita, através de Allan Kardec, citada pelos Espíritos, veio trazer ao mundo a luz, desnudar aquele véu jogado sobre essas revelações e trazer à luz as verdades, o consolo tão prometido pelo Mestre, que ele sabia que os homens o esqueceriam, mas que seriam lembrados no momento em que tivessem acesso a essas informações. Informações essas, que é bom a gente sempre lembrar, está contido nas obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Uma leitura indispensável para quem pretende entender o Consolador prometido. Talvez no começo seja das obras uma leitura maçante, uma leitura que, em primeira instância, talvez nós não entendemos a sua essência. Mas no decorrer da leitura, no decorrer do teu querer, você começa a compreender o porquê o Espiritismo é o Consolador prometido. Quando falamos em Consolador prometido, o Espiritismo vem de encontro a todas aquelas aflições que nós, seres humanos, temos, quando nos questionamos por que Deus nos impõe tanto sofrimento. Quando uma mãe questiona por que meu filho tão jovem e tão prestativo ficou nesse estado após um acidente, por que sua filha em tenra idade desencarnou quando apenas tinha iniciado ou terminado também um curso universitário? Por que seu marido desencarnara justamente quando ela mais precisava dele? O sofrimento, ele é maior quando não se tem explicação. E essas pessoas, quando não tinham essa explicação lógica, questionavam até a justiça e a bondade de Deus, muitas vezes tomando medidas extremas, como o suicídio, por exemplo. E é exatamente nesse sentido que o Espiritismo vem como grande consolador, como a grande luz da humanidade, trazer as explicações para essas aflições. A palavra consolador é um substantivo que deriva do verbo consolar, que quer dizer consolar, trazer afago, trazer afeto para aquele que necessita. E muitas vezes isso se dá com palavras. Quantas vezes nessa casa, aqui nessa bancada, aqui nessa mesa, os irmãos receberam um amparo, um afago dos doutrinadores da nossa casa, que vêm aqui trazer o seu pouco conhecimento. É verdade que muitas vezes viemos à casa espírita pelo passe tão importante, é importante. Mas aquele que se propõe a ouvir um pouquinho mais as palavras que são ditas aqui pelos nossos oradores da nossa casa, são tantas lições aprendidas, são tantas lições que nós colocamos através das obras básicas para os irmãos de uma forma que ele consiga entender, que ele consiga compreender o porquê. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? A lógica do Consolador prometido permite que nós tenhamos à frente uma visibilidade esperançosa de futuro, sabendo que tudo aquilo que nós passamos, que tudo aquilo que nos deixa para baixo, que nos deixa de uma forma que nós não entendemos muitas vezes, quando nós temos a explicação, a dor ameniza. Quando nós sabemos por que sofremos, nós temos condições de buscar o entendimento, de buscar a cura. Quando você vem na casa espírita, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. O Consolador prometido nos dá a esperança que um dia será apenas pelo amor. Mas enquanto não chega esse dia, nós vamos procurar de uma forma, de uma maneira que possamos entender a nossa jornada, a nossa caminhada, através das explicações que o Consolador prometido nos traz. E ele nos traz e nos diz exatamente isso. No momento que eu tenho hoje dificuldades financeiras,
provavelmente, na outra vida, eu me exacerbei nos gastos, na fortuna que me foi dada. Se hoje eu tenho a minha saúde deficitária em algum órgão meu, provavelmente numa vida passada eu fiz esse prejuízo ao outrem. O Consolador Prometido nos traz tantas explicações a respeito de tudo aquilo que nós passamos. E esse é um consolo que Ele nos traz, é um consolo que Ele nos dá, porque nós temos a plena certeza da vida futura. E como estamos num planeta de provas e expiações, estamos aqui para expiar as nossas faltas pretéritas, sabendo que, como os espíritos eternos que somos, porque a morte é só do corpo físico, o espírito é eterno, devemos aproveitar as oportunidades da dor. Vejam bem, aproveitar as oportunidades da dor, porque é nesse momento que a gente está tirando do nosso espírito as marcas que estão impregnadas pelas nossas faltas passadas. Nós não estamos aqui a passeio, meus irmãos. Nem vocês, ninguém. Nós estamos aqui justamente para depurar os nossos defeitos e nos aprimorarmos para a vida futura. Quando Jesus fala de uma forma assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele quer nos dizer que a nossa vivência é pelos seus ensinos, e não pelos seus rótulos filosóficos ou religiosos, que eu sou trabalhador da casa espírita, isso vai me permitir que eu seja melhor que você. Não. O Consolador Prometido nos questiona e nos dá aquela questão. Não basta eu vivenciá-lo, eu dizer que acredito no Consolador Prometido. Eu preciso e necessito vivê-lo de forma intensa. Porque você só vai apresentar para teu irmão de tua ajuda aquilo que você tem aqui dentro. O que você fala daqui da boca para fora se perde no vento, se perde no ar. Mas aquilo que você tem aqui dentro, que você transmite, é o que você vai oferecer. E o que você pode oferecer se você não vivencia esse sentimento, essa essência do Mestre que Ele nos deixou? Um outro aspecto que não podemos perder de vista é que a dor humana cresce à medida que não é explicada. O Espiritismo entra exatamente nesse contexto, já que possui explicações lógicas, claras e concretas para as causas do sofrimento. A leitura da doutrina dos Espíritos oferece à vida um novo sentido. Então, no momento que nós procuramos entendermos as nossas aflições através das leituras básicas, nós teremos, com certeza, mais condições, teremos mais força para resistir às nossas aflições. E todos nós sabemos que o nosso dia a dia não é fácil. O mundo hoje está nessa transição de mundo de expiação para a regeneração, mas até chegar é um processo muito lento, é um processo que vai doer em muita gente, como a gente está percebendo agora globalmente. A natureza está dando a sua resposta, o homem com a sua insensatez, com essas guerras malucas. Mas tem um lugar que ainda é mais pior ainda, de todas essas mudanças que estão acontecendo, que é dentro do nosso lar, das pessoas que estão ao nosso redor, daquelas que nós podemos fazer alguma coisa e muitas vezes não fazemos. E nessa transição planetária de expiação para a regeneração, se você não aceitar verdadeiramente o Consolador Prometido, você não vai ter lugar nela. A limpeza está sendo feita. Bons espíritos e maus espíritos estão sendo separados justamente porque
progresso não pode ser retardado e também não pode ser impedido, e ele vai acontecer. Os irmãos que ainda não estão preparados serão realocados em outros mundos inferiores para poderem se depurarem e voltarem a mundos ditosos. O Consolador prometido nos dá essa esperança, nos dá essa fé. E aqueles que o seguem, que o praticam, perante os olhos do Pai Maior, serão aqueles que terão não privilégios, mas serão justiçados pela sua perseverança, pela sua resignação, pelo que foi passado em determinada reencarnação. E a reencarnação é a prova maior do amor, da justiça divina. A reencarnação que Deus nos dá a todos, sem exceção nenhuma, o bom e o mal, que dá a todos, que dá essa oportunidade de você refazer os seus passos. E a escolha de ser rápida ou mais devagar, o livre-arbítrio de cada um é que define. E se você prefere ficar esperando, você está no teu direito. Se você preferir ficar esperando que a tua evolução seja mais tardia, o teu livre-arbítrio te permite isso. Mas nunca esqueçamos que semeamos a semente para colher. E aquilo que é semeado é aquilo que você vai colher. Você não vai semear determinada semente e vai colher outra determinada fruta. Você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Então, se você tem a grande oportunidade com a reencarnação de colocar dentro de você, dentro do teu coração, esse Consolador prometido, verdadeiramente, a jornada se tornará com certeza mais leve. Sabemos, meus irmãos, que a vida não é fácil. Mas Deus também não disse que seria fácil. Ele disse que lá no final valeria a pena. Então, quando a gente vem aqui e fala palavras que talvez em muitos vão dar sono, com certeza, como já aconteceu comigo quando eu estive sentado na plateia. Muitas vezes eu dormi, tive sono, porque para muitos é apenas um protocolo a oratória aqui. O importante é lá na sala de paz. É importante. Nós já tivemos aqui muitas e várias doutrinárias a respeito da importância do passe. Aquele movimento que a espiritualidade faz através dos passistas e que traz a você, conforme teu merecimento, tudo aquilo que você necessita e precisa. Mas a palavra que é dita aqui, se ela alcançar um irmão aqui, um irmão em casa, um irmão aonde que for, a missão do orador, do trabalhador espírita, estará bem encaminhada. Porque as vitórias nessa jornada são conquistadas assim, a conta-gotas, mas persistente, com pés cravados no chão, que não tem problema nenhum dela retornar para você depois. No momento que você decide, que você toma a decisão na tua vida de te consolar, nesse momento você é teu consolador prometido, porque só você pode ser o teu consolador prometido. Não adianta palavras bonitas aqui na frente dizendo o que significa o consolador prometido, se você não abre as portas para ele, se você não traz ele para dentro do teu coração, que é onde é a morada dos bons sentimentos. O cérebro nos serve para a gente ter o direcionamento das coisas práticas. E é muito importante. Também devemos recorrer que isso é muito importante. Mas o sentimento,
que trazemos dentro do nosso coração, é o mote, é o gancho que a evolução tanto precisa para nós acordarmos, despertarmos desse sono ao qual foi tirado esse véu, desnudado esse véu com a codificação da doutrina espírita. Porque a espiritualidade entendeu que a humanidade está se preparando para receber essas revelações. E se vocês pararem e perceberem, as coisas começam a mudar nas formas religiosas. Casa espírita, igreja católica, evangélicos, umbandistas, não importa a religião. Mas se percebe esse movimento de melhoria da moral dos homens. Não podemos julgar a humanidade por atos e ações de um grupo minoritário, que estão no atraso e que necessariamente precisam muito da nossa ajuda, da ajuda de quem está um passo à frente. Porque quando vivemos em coletividade, vivemos em sociedade, nós necessariamente precisamos um do outro. Hoje, os relacionamentos modernos é um na sua casa e o outro na dele. Né? A resposta para isso é para um melhor relacionamento. Tudo bem. É uma escolha individual de cada um. O livre-arbítrio permite isso. Mas no momento de tomar as grandes decisões, necessariamente precisa se agrupar, precisa se juntar em comunidade, porque ninguém faz nada sozinho. A jornada é árdua, é dura, e precisa necessariamente, em algum momento, de um ombro amigo para o abraço, para o choro. São essas coisas que foram reveladas quando foi desnudado o véu do Consolador prometido. Nós, enquanto divulgadores da doutrina espírita, trabalhadores, seguidores da palavra do Mestre, tentamos, com o pouco conhecimento que temos, transmitir aos irmãos as informações que não são nossas, estão contidas nas obras básicas. Nós as repetimos. Mas não basta repeti-las, temos que praticá-las. Então, quando eu venho aqui na frente falar essas palavras aos irmãos, eu não os vejo aí porque eu estou falando para mim. Eu estou me interiorizando para mim, porque, como dissemos antes, não basta apenas vivenciá-lo. Temos que senti-lo plenamente dentro de nós. Queridos irmãos, espero ter colaborado em algum momento com as promessas do Consolador prometido a todos e que possamos ter um ótimo início de semana, analisando e refletindo sobre aquilo que queremos para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, e convidando-as a interagirem mais com essa doutrina maravilhosa, consoladora, que sempre está com as portas abertas no auxílio do irmão necessitado. Que a semana de vocês seja plena, de luz, de consolação, e que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos aqui juntos. Que assim seja. E nesse momento, vamos prepararmos para a sala de passe. Vamos esquecer por alguns instantes o mundo lá fora. Vamos nos desligar de tudo aquilo que passamos no dia de hoje, que passamos no dia de ontem, que passamos nos dias atrás, e vamos nos concentrar nesse momento, nessa energia maravilhosa que nesse momento está descendo dos céus, através dos espíritos protetores dessa casa, incutindo
através do chakra coronário, esse facho de luz que está entrando na sua corrente sanguínea, levando luz a todos os cantos escuros do seu corpo, trazendo e substituindo-o por boas energias, por boas coisas, conforme vosso merecimento. Fervorosamente, nesse momento, querido irmão, pensa tudo aquilo que necessitas e que serás atendido conforme vosso merecimento. Que a paz de Jesus os acompanhe e que assim seja. Que assim seja.